Me chamo Gabriel e sou desenvolvedor back-end. Bem, neste vídeo o intuito é apresentar um projeto desenvolvido por mim, que se trata a respeito da automatização de banco de dados, no caso um banco de dados Cycle, via MySQL, com Spring, Spring Boot, e utilizando para isso Tigers, via RabbitMQ, ou seja, eu tenho um microserviço de um serviço externo que seria o Java e o banco de dados. Então, através do banco de dados, que no caso aqui a interface será o MySQL, o workbench do MySQL, através do banco de dados, dispara um comando. Este comando vai para a aplicação externa, o Java no caso, com Spring, e este comando é enviado para uma fila via RabbitMQ, tá? E se você quer consultar o código completo deste projeto, está disponível aqui no meu GitHub. É só acessar o meu GitHub. Irei deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu GitHub e o link também para o meu LinkedIn, tá? Bem, então aqui é apenas uma imagem ilustrativa, no qual representa a integração entre banco de dados relacional, Cycle, e Spring via RabbitMQ. Para que seja possível exibir o projeto, irei aqui executar o container do RabbitMQ no Docker, dar um start aqui e abrir o localhost da porta do RabbitMQ. Bem, aqui então nós temos o RabbitMQ. Aqui dá para tem-se a presença de filas anteriores, filas de outros projetos, tá? A nossa fila é essa aqui, eventos.vendas. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa fila para exibir para vocês o funcionamento, a criação da fila. Então eu vou aqui na fila e irei excluí-la. E agora, se já atualizou, verifique que não tem mais a presença daquela fila eventos.vendas. Tá. Então, o que nós fazemos aqui no RabbitMQ? Bem, aqui nós temos uma tabela, na verdade um banco de dados de uma loja de produtos de uma loja de produtos eletrônicos, lojas eletrônicos, e que tem essas tabelas: clientes, itens vendas, log vendas, notas, produtos e etc. Eu também estarei disponibilizando estes códigos Cycle em meu GitHub. É só você acessar, tá? E basicamente o que nós fazemos aqui? Bem, basicamente qual será que a função aqui no Cycle? Bem, aqui é criado uma trigger que terá a função de enviar uma mensagem via fila, No caso, o que nós vamos fazer a tabela aqui responsável por fazer o intermédio entre o sistema externo, que é o Spring, e o RabbitMQ, será essa tabela fila eventos, tá? Bem, e a partir daí nós iremos criar uma trigger que, a partir do momento em que nós fizermos o insert into na tabela vendas, automaticamente também será inserido dados nessa tabela fila eventos, tá? E essa tabela fila eventos, como vocês podem ver, existe um campo chamado payload, que é do tipo JSON, e é justamente este JSON que será consumido
pelo nosso serviço externo em Spring, e é este JSON que será enviado para a fila, tá? Então, só mostrando aqui a tabela vendas, é uma tabela que tem esses campos, tá? Então, a partir daí nós criamos essa tabela fila eventos, que, como disse, será a tabela que vai intermediar, não é? Essa integração entre os sistemas, tá? E esta tabela vai ter um ID, vai ter um campo tipo evento, que é um varchar de 50, vai ter um campo chamado payload, que no caso é o JSON que estaremos interessados. Vai ter o status, que aqui ele vai assumir um valor como um valor default, que o nome da nossa trigger, né, no caso TG, venda novo evento, acionada depois de inserido valores na tabela de vendas, tá? Então, ela vai executar este bloco de código, né? Ou seja, quando nós inserirmos valores dados na tabela de vendas, automaticamente também estaremos inserindo valores na tabela de fila eventos, tá? E aqui estaremos alterando estes três campos: tipo de evento, payload e status, tá? Então, o tipo de evento ele vem setado aqui como venda criada, tá? Que isso vai indicar que de fato uma venda foi criada, uma vez que nós inserimos os dados na tabela de vendas. E o payload ele vem na estrutura de um JSON, observem, e é justamente este JSON que será exibido na fila do RabbitMQ. Então, ele vai apresentar aqui um ID, data venda, CPF cliente, matrícula vendedor e valor total. E o status é o status pendente, tá? Ou seja, eu disparo, eu faço a inserção na tabela de vendas, o status fica como pendente, ele envia para a fila do RabbitMQ, ocorre o consumo, o envio desse JSON para a fila do RabbitMQ, e ele passa para processado, tá? Então vamos testar aqui a nossa trigger, né? Eu vou só aqui iniciar a aplicação em Java, tá? Vamos iniciar. Olha, como vocês podem ver, observar, não tem nenhum evento com status pendente, tá? Até porque até agora não foi enviado nada, né, para consumo. Então, a partir de agora, eu vou dividir a tela, vou colocar uma tela do MyCycle, e a outra tela no RabbitMQ, tá? Então, a partir do momento em que for inserido, tá, dados na tabela de vendas, vai ocorrer o funcionamento desta trigger e será alimentada a tabela de fila eventos, que será o intermédio para o consumo do serviço externo em Java e posteriormente o envio para a fila no RabbitMQ. Então, aqui irei inserir os dados na tabela, dar um executar, verifica que foi um sucesso, irei dar um select, aqui ele está como pendente, tá? Mas se dermos mais uma vez um select, ele já deu processado. E verifiquem que aqui nós criamos uma fila chamada eventos vendas, tá? Ao clicarmos nesta fila, vamos aqui nas filas, né? E verificamos aqui que nós temos uma mensagem. Quando clicamos em obter a mensagem, é justamente a mensagem do nosso JSON, né?
é justamente a mensagem que nós queríamos no nosso JSON, ou seja, esta mensagem aqui, né, do payload. Tá, e nós podemos utilizar esse JSON posteriormente em um consumidor, né? Por exemplo, eu posso escrever um código desta vez em Python e consumir este JSON, como por exemplo, transformar esse JSON em um data frame via pandas e a partir disso utilizar este data frame para análise de dados. Então nós podemos ter aqui neste JSON, por exemplo, variáveis de análise de dados, tá? E nós convertemos para um data frame e a partir daí teremos um data frame adequado para análise de dados, tá? Mostrar mais dados na tabela de vendas. 1, 2, 3, tá? Verifiquem aqui, ó. Ele está como pendente, mas se eu atualizar mais uma vez, ele vai para processado, ou seja, concluído, enviado para a fila. E quando selecionamos aqui em nossa fila, selecionar aqui 4 mensagens, verifique que nós temos todas as mensagens que nós enviamos, tá? 1, 2, 3. O intuito foi explicar, mostrar o funcionamento, mostrar, né, a integração entre MySQL com o serviço externo do Spring, e para isso utilizando o RabbitMQ como mensageria.